Amigos, tudo bem? Vamos aqui, ó. Agora é espanhol, dizendo o meu diretor que agora é espanhol. Saí aqui de um pouquinho das aulas de história geral e vou entrar com vocês com espanhol. Mas vamos conversar, vamos falar um tiquinho a respeito de como aprender. Como aprender uma nova língua, como aprender falar com as pessoas em determinado idioma. Primeiro, você tem que saber o que você quer da vida. Porque quando você sabe para que você vai usar um instrumento, fica mais fácil. Para que eu quero essa caneta? Para escrever. Para que eu quero falar um outro idioma? Para me fazer entender, para conversar com outra pessoa. Porque se eu venho com a ideia somente de decorar, é por isso que muita gente fica, eu fiz um curso de inglês, mas não aprendi nada. Para que você queria o curso de inglês? Para que você queria o curso de espanhol? Qual é a finalidade disso? Então, eu entendo educação não somente como você absorver conteúdo, eu entendo como experiência. Você tem que pegar um conteúdo e retransmitir esse conteúdo, mas aqui dentro do seu peito tem que acontecer alguma coisa que vai codificar e dar a sua aparência. A aparência do Rodrigo Lacerda. Hablas espanhol? Rodrigo Lacerda. Como você vê essa experiência? Para que você quer aprender essa nova linguagem? Então, Rodrigo, por que eu quis aprender inglês? Por que eu quis aprender espanhol? Por que eu quis aprender francês? Por que eu quis aprender italiano? E para que eu comecei a estudar alemão? Por que isso? Porque eu quero me comunicar com as outras pessoas. Quando eu fui estudar lá em Portugal, na Universidade Lusófona, fui fazer o meu mestrado lá em Ciências da Educação, e eu fui conversar com uma pessoa, e ela era uma francesa, estudava na minha sala, e eu não entendi. Isso me deixou extremamente indignado. Isso me deixou extremamente envergonhado comigo mesmo. Eu falei, como? Como ela conversa, eu não consigo entender. Eu fui embora eu falei assim, não tem lógica. Ela conversou comigo, eu não entendi. Eu não sei se ela me mandou para aquele lugar, se ela estava rindo de mim. Eu não sei. Eu não aceito. E o que eu fui fazer? Eu fui me expor à língua. E como é que eu faço isso? Rodrigo, mas você foi estudar fora. Amigos, eu fui estudar fora porque eu ganhei uma bolsa da faculdade que eu dou aula. Eu sou professor de Direito da Faculdade de Direito aqui de Goiânia. Eu sou professor aqui do Priorize, também que tem a sua pós-graduação. Então, eu sou professor em São Paulo, em Recife, em Palmas, sou professor também em Brasília, sou professor em vários lugares. Mas eu tive que me expor a isso. O que é exposição? Rodrigo, eu não posso viajar. Como é que eu faço? Entro num curso de espanhol simplesmente? Peraí, nós vamos começar uma aula e com isso que eu vou passar para vocês, vocês vão complementar, vocês vão começar a se expor. O que você quer aprender? Espanhol? Gosta de Netflix, por exemplo? Eu acho que às vezes é uma perda de tempo quando você usa somente para ficar passando o tempo. É perder. Agora, quando eu ligo Netflix e coloco na língua original e não coloco a tradução embaixo, ou seja, eu coloco na própria língua, rapaz, aí vocês vão ver o que vocês vão aprender. Vocês vão ter experiência de tentar entender o que a pessoa está falando. Só que chega um determinado momento que você já começa a entender por quê. Você começa a observar o contexto do que estão dizendo. Quando você era criança, você pegou aula de português para aprender a falar português, você começou a observar sua mãe, seu pai, todo mundo falando, e começou a falar junto. Se você nasceu no Brasil, as pessoas realmente que nascem aqui, moram aqui, vivem aqui, elas falam o quê? Elas falam português. Elas tiveram aula de como falar português ou elas foram imitando. Então é muito mais fácil você aprender imitando e depois pegar a técnica aqui do que você
você vir com uma decoreba. Decoreba não dá. Então, o que eu quero mostrar para vocês, mesmo na aula de espanhol, o que vai matar, o que vai levar você para frente, para o vestibular e para a vida, é a sua exposição ao conhecimento. Nós chamamos isso de metodologia ativa. Essa metodologia ativa vai te expor. Então, a primeira coisa, joga muita apostilazinha que tem aí fora. Começa a se expor ao conhecimento. Vai lá no Netflix, começa a ler na língua. Rodrigo, mas eu não entendo nada. Leia, meu filho. Leia uma hora, vai começar a encaixar a coisa. É assim que vai acontecer desde quando você nasceu até agora. Então, uma hora vai encaixar a coisa. Deixa de ser preguiçoso. Vai lá e faz a coisa. Então, amigos, aqui nós vamos começar a nossa pequena e tranquila aula de espanhol. Olha só, volta aqui então, ó. Aqui tá meu nome, não importa muito. O que importa é aqui para vocês, é a nossa experiência que a gente quer passar. Então, ó, artigos e contrações. Volta, o que é um artículo? O que é um artículo? O que é um artigo? O que é um artigo definido? O que é um artigo indefinido para você? Vai, busca na sua mente e fala para mim o que é um artigo definido para você. O que é um artigo indefinido para você? Quando você sabe o que é mais fácil você colocar outra língua agora. Olhem só, o que é um artigo definido? Eu vou falar para vocês o que é um artigo definido. É o Rodrigo, não é um Rodrigo. Um Rodrigo você não sabe quem é. É o Rodrigo. O Rodrigo, o quadro, a Gabriela, a Valentina. Perceberam? Então, quando eu quero falar exatamente quem é ou o que é, eu vou apontar o meu dedão e falar a. Tá vendo? Aqui nós temos artigos definidos. Tem 3 meninas vindo. As meninas. Quando eu falo assim, você sabe de quem eu estou falando. Agora, quando eu não sei de quem estou falando, um menino, pode ser qualquer um. Um livro, pode ser qualquer um. Nos livros, pode ser qualquer um, percebam. Você sabe do que você está falando. Você já tem o conhecimento prévio. Está prévio, está aqui, ó, está seguro. Então, esse conhecimento prévio te leva a aumentar o conhecimento em determinada situação. Então, pergunto para você, o que é um artigo? Um artigo, ele vai acompanhar um substantivo, por exemplo, e vai me colocar se eu sei o que eu estou falando, se eu sei qual é o objeto ou se eu não sei. Mas ele vai estar acompanhando o substantivo. Menino. O menino. Opa, já sei que ele está determinado. Menino. Um menino. Já sei que eu não tenho determinado menino. Pode ser qualquer um. Perceba. Volta aqui então, ó. Então, artigo. Quando eu vou falar assim, ó, ela é singular para mim. Amigos, isso aqui eu fiz essa frase, como eu tenho conhecimento prévio, eu coloquei ela é singular para mim, por quê? Porque volta aqui, ó, quando eu estou falando elle, eu estou falando de o menino, o ninho, o menino. Então, ela é singular para mim. Isso quer dizer que elle é singular. É um artigo definido masculino singular. Elle é o menino. Artigo definido masculino singular. Que aqui no Brasil eu falo de o. E lá, em espanhol, eu chamo de elle. El ninho. Percebam. Olha só que fácil isso. Comecei a entender e viver o espanhol também. Volta. Então, ó, quando eu falo lá, eu estou falando de laninha, ou a menina. Percebam, olha só. Olha só que fácil.
Porque você já tem um conhecimento prévio. A única coisa que eu fiz foi colocar uma frase para que você, toda vez que lembre dessa frase, você vai ser, quando eu falar lá, ela é singular para mim, quer dizer que o elle é artigo definido masculino no singular. Elle é a mesma coisa que o. Quando eu falar o lá, eu estou falando de laninha, que é um artigo definido feminino no singular. Laninha, a menina. Ela é singular para mim. El ninho, la ninha. Então, esse é um artigo definido. Eu tenho um artigo definido, masculino, e também feminino. Só que os dois estão no singular. Volta. Então, olha só que interessante. Então, quando a gente começa a entender que o espanhol, ele volta, é uma forma de comunicação, como eu vou falar com alguém, ou eu paro de decorar. Para que eu quero dizer, Loninho, dá para falar? Loninho? Não, velho, Loninho? Não era assim que o Rodrigo falou. El Ninho. El Ninho é a mesma coisa que o. Agora, Laninha. Não, é Laninha. Laninha. Aí, percebam, olha que fácil isso. Volta aqui, ó. Então, esse é um artigo definido. E, olha só, e como é que eu fiz para lembrar também dos artigos definidos no plural? Eu chamei de lolas. Volta. Quando eu falo que ela é singular para mim, eu coloquei aquele ela daquela forma, volta. Quando eu coloquei ela dessa forma aqui, isso quer dizer que eu só fiz um mnemônico para que eu lembrasse. Agora, quando eu falo lolas, volta. Quando eu falo lolas, isso quer dizer que eu estou colocando artigos definidos no plural. Só que eu vou ter os artigos definidos no plural, tanto no masculino, tanto no feminino. Os meninos, los niños. As meninas, las niñas. Percebam? Laninha, singular. Las ninhas. Mas eu sei que eu estou falando porque estou falando da lolas. Eu sei que eu quero me comunicar. Volta. Então, los niños, porque eu sei de quem eu estou falando, são desses dois menininhos aqui. Então, los niños, e eu estou falando das ninhas, essas duas meninas aqui. Las ninhas, então volta, artigos definidos, masculino e feminino, só que agora está no plural. Anotem o nosso pequeno mnemônico chamado lolas. Lolas no plural. Lolas está no plural. Ainda coloquei 2 S para vocês. Lolas está no plural. Qual a diferença aqui? O que é a maior diferença aqui? Volta. É que no singular eu chamo de el. El igual a o. E no plural eu chamo aqui de los. É aqui que vai estar a maior diferença. Aqui vai estar a maior diferença. Enquanto aqui, ó, lá e las. Aqui, no plural, no feminino, eu vou aumentar somente um S. Rodrigo, e ali no los, por que mudou? Por que eu passei para cá? Aí eliminei aqui, porque no plural ele só vai fazer a extensão aqui para os artigos, ok? Então, ó, aqui é a mesma coisa de os meninos. E aqui é a mesma coisa de as meninas. Artigos definidos no plural. Artigos definidos no plural. Masculino e feminino. Ok? Vamos lá. Amigos, ó, também são artigos definidos, ó, para informar as datas e dias da semana. Nasci el 26 de outubro de 1977. Ó, nasci dia 26 de outubro de 1977. Essa é a data do meu aniversário. Mas percebam, ó,
L. Tá vendo? Ó? Volta. Rodrigo, mas no 26 eu coloco um artigo definido singular no feminino, ou no masculino? Sim. Então essa é uma regra aqui do espanhol. Então aqui ele vai acompanhar dias da semana e também as datas. As datas e dias da semana você vai colocar um artigo definido no singular masculino, L. L vai acompanhar essas datas e esses dias da semana. Volta aqui. Então, ó. Ellos llegaron el martes. Rodrigo, eles chegaram em martes? Não chegaram em martes, não. Olha só, eles chegaram na terça-feira. Então, ó, martes aqui é terça-feira. Nós vamos ter uma aula só dos dias da semana, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, percebam aqui, ó, tá vendo? Dias da semana. Dias da semana e datas, eu vou usar o artigo definido masculino no singular, ok? Ó, para indicar um horário. Para indicar um horário que seja necessário mencionar a palavra horas, ok? Ó, então, para indicar um horário sem que seja necessário mencionar a palavra horas. Então, ó, son las 5. Son las 5, volta. Son las 5. Você já vai entender que eu estou falando de horas. De horas. Mas como é que eu comecei? Como é que eu aprendi isso? Vendo, eu me expus à língua. Eu comecei a filme, tudo na língua nativa. Uma hora encaixou. Começou a encaixar. Já que você gosta de ver filme, então coloca o útil e o agradável. Volta. Então, ó, as formas de tratamento. Volta. Aqui no Brasil, senhor, senhora, doutor, etc. Então, aqui nós temos também as regras de tratamento. Não é só no nosso país nós temos regras de tratamento, não. Lá, aqui no espanhol também tem. Volta. Então, ó, el senhor Lacerda está exausto. O senhor Lacerda está exausto, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó? Então, essas formas de tratamento, a regra é que eu coloque o L. Ó, diante de nomes de países, quando é feita alguma referência específica. Diante de nomes de países, quando é feita alguma referência específica. Por exemplo, ó, muitos estrangeiros visitam a Argentina do Norte. Muitos estrangeiros visitam a Argentina do Norte. Olha só, la Argentina. Olha só, aqui, vocês perceberam que tem um artigo definido feminino no singular. Artigo definido. Então, o lá é a Argentina. Então, quando ele fala muitos estrangeiros visitam a Argentina do Norte, olha só, del Norte, aqui daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que o del é uma contração. É o de mais o, tá? Del de mais o do Norte. Isso aqui vai ser uma contração. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas olha só que interessante. Quando eu retirei, substituí o A do português pelo lá, é a mesma coisa. Artigo definido feminino no singular. Volta. Amigos, cuidado com uma coisa, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar aqui. Cuidado com uma coisinha aqui, ó. Deixa eu colocar a caneta de novo. Aqui, ó. Cuidado com uma coisa, ó. A palavra dom, o nome de pessoas e adjetivo possessivo. Volta. O que quer dizer isso? Dom Rodrigo Lacerda. Dom Rodrigo Lacerda está exausto. Percebam que el senhor Lacerda está exausto. Nessas formas de tratamento, aqui no senhor eu coloquei o L, mas quando vier dom, não precisa do L, não precisa do artigo definido L. Não precisa. Por que não precisa? Porque essa é a regra da norma, porque o dom ele já está completo, o seu entendimento já está completo. É a mesma coisa de nome de pessoas, percebam. Lacerda está exausto. Precisa de falar Lacerda? Não, Lacerda já é meu nome, já é um substantivo próprio. Ele já é meu, já é minha identidade, então eu não preciso. Vira um pleonasmo isso aí. Então eu falo, Lacerda está exausto.
Lacerda está exausto. Se Lacerda está exausto, então é o meu nome, não preciso colocar o ele. Ele está exausto, ok? Não é necessário. E também nos adjetivos possessivos. Esses adjetivos possessivos, por exemplo, minha filha, a minha filha tem necessário? Minha. Tá vendo? Ó? Como os adjetivos possessivos, minho, não tem necessidade. Você vai falar duas vezes a mesma coisa. Então, os adjetivos possessivos não tem essa necessidade. Volta aqui. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, tá bom? Olha só. Amigos, e o que é um artigo indefinido? O que é um artigo indefinido? Volta. O que é um artigo indefinido? Eu não vou definir nada. Isso quer dizer que existe o seu carro? Existe o seu carro? Existe. É o meu carro. Agora, existem carros no mundo? Existem. De qual que você está falando? Eu falo de carro. É indefinido, não é? Então, estou falando de um carro. Vamos aqui, então, ó. Quando eu estiver falando no singular, eu falo de um livro. Um livro. Quando eu falo de um livro, olha só, singular. Um livro. Então, esse aqui é um artigo indefinido masculino. Porque está no plural, ó. Desculpa, no singular. Artigo definido masculino no singular. E se eu quiser falar de uma revista? Uma revista. Então, aqui eu vou falar uma revista. Uma revista. Olha só, em português seria uma. E aqui, em português, seria um. Olha só, então a diferença está aqui, ó, nessa letrinha aqui, ó. Enquanto no português eu falo com M, no espanhol eu vou falar com N. Enquanto no português eu falo com M, no espanhol eu falo com N. Então, ó, artigo indefinido no singular masculino, a diferença com o português é o N. Artigo indefinido no singular feminino, a diferença com o português é o M. Então, enquanto aqui eu falo uma, lá eu falo una. Enquanto eu falo aqui eu falo lá eu falo um. Então, perceba, eu já faço uma pequena contração. E no plural, essa menininha pensando aqui, eu quero um livro ou uma revista? Eu quero unos libros. Percebam? Livros. Volta. Vocês vão entender que o V ele vai ter som de B. O V tem som, o livros, ele vai ter som de B. Então a pronúncia, esse B ele vai ter som, esse B vai ter som de B. Volta. Então aqui, ó, umas revistas. Qual que é a principal aqui, ó? Aqui, ó, umas revistas. E aqui, uns livros. E se fosse em português? Uns livros. Uns livros. Deixa eu arrumar aqui. Tá indo. Isso. Ó. A gente falhou. Uns livros. Peraí. Qual que é a principal diferença entre os dois aqui? Então, quer dizer que aqui eu volto com a diferença somente do... Aqui em português é M, em espanhol é N. E aqui, qual que é a principal diferença? Aqui, amigos, a única é que eu vou acrescentar em espanhol essa letra O. Então, enquanto aqui no Brasil eu vou manter o N, só que eu coloco um S, em espanhol, eu vou colocar eu tenho o N, o O e o S. Então, a diferença mais marcante está em unos. Volta. Então, quando falar de artigos definidos, eu já sei que el é o. Eu sei que lá é artigo definido. Artigo definido no singular, masculino e feminino. Agora, quando eu vou falar de artigos definidos no plural, eu tenho o lo e eu tenho las.
Eu tenho los, eu tenho las, eu tenho los, eu tenho las, artigos definidos, masculino no plural e feminino no plural. Agora, com essa garotinha pensando, ela vai estar pensando em quê? Nossa, eu não sei se eu quero uma revista ou um livro ou uma revista. Então, ela está com um artigo indefinido, porque ela não sabe qual que ela quer, só que a diferença entre o português e o espanhol está unicamente numa letrinha, no M e no N. Enquanto aqui no português nós vamos falar com o M, em espanhol a gente coloca o N. Eu não sei se eu quero um livro ou se eu quero uma revista. Perceberam? A diferença se for no plural. Eu não sei se eu quero unas revistas ou unos livros. Percebam? Aqui ficou, só aumentou o O. Volta. Então, a maior diferença aqui é aqui, unos livros. Unos livros. Enquanto aqui, é o M e aqui o M. Rodrigo, e aqui é o O, tá vendo? Unos livros. Unos livros é o O que aumenta. Fechado? Então, artigos indefinidos. Artigos indefinidos. Aqui, para expressar valores ou quantidades aproximadas. Vivo em Brasil hace unos 8 anos. Percebam, volta. O H, ele é mudo, ele só tá ali. O H é mudo, é igual sogra, não presta para nada, tá ali, tá parado ali, Arce, eu só vou colocá-lo, ele só vai estar lá, mas eu não falo, eu não repito o H. Volta. Arce, 8 anos, olha só, unos, percebam que eu estou te dando valores ou quantidades aproximadas. Eu não sei quanto tempo eu moro aqui, mais ou menos, percebam, moro no Brasil há uns 8 anos. O que aumentou? A letra O. El coche de Javier custa uns 10 mil euros. O que ele quer falar? O carro do Javier. O carro do Javier custa uns 10 mil euros. Percebam, quantidade aproximada também. Está aproximado. Se está muito perto ali, você vai colocar um artigo indefinido. E esse artigo indefinido que nós colocamos, o que aumentou? Unos 10 mil euros. Entendemos, amigos? Então, aqui, para expressar o sentido de alguns, expressar o sentido de alguns ou algumas. Eles han comprado unos libros em el viagem. Olha só, eles compraram alguns livros na viagem. Então, eles, olha só, eles han comprado unos livros em el viagem. Percebam que unos apareceu, alguns. Quando eu quero fazer essa expressão de alguns, eu também vou usar o artigo indefinido masculino no plural. Artigo indefinido masculino ou no plural. Volta. Então, quando eu quero me falar de quantidades aproximadas, valores, e quando eu quero modificar, substituir, aliás, quando o sentido for de algum ou algumas, eu vou usar esses artigos indefinidos, tanto no plural quanto no singular. Enquanto eu falar de u e n, estou no português. E quando eu falar de e n, estou em espanhol. A diferença vai ser o n. Certo? Vamos tomar água? Daqui a pouco a gente volta.